Pai do Senhor, para os irmãos. Por isso, abaixo do céu, irmãos. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de nós estarmos na casa do Senhor para juntos nós adorar e exaltar o seu santo e poderoso nome. Eu estava meditando no louvor. Aleluia. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira. E quando eu olho e vejo a tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, é mesmo que Ele quisesse dizer, Deus amou o mundo de um jeito tão grande, de um tamanho tão grande, que ninguém, nenhuma medida poderia medir o tamanho do amor de Deus para com o homem. Louvado seja Deus. Porque isso, irmãos, a ponto de enviar o seu Filho, o único, para morrer por mim, morrer por você, para nós estarmos aqui adorando e exaltando o seu santo e poderoso nome. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós estamos aqui nessa noite porque o amor de Deus foi muito grande e Jesus, pela sua humildade, Ele entregou-se, derramou seu sangue e ainda pediu a Deus perdão pelos nossos pecados. Quando Ele disse, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Abra sua Bíblia, irmãos, comigo, no capítulo 5 do Evangelho de São João. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 5 do Evangelho de São João. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. São João, capítulo de número 5. Nos diz assim a palavra de Deus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Aleluia.
Meus queridos e amados irmãos, nós vemos essa história importante falando a respeito de um homem que há 38 anos ele estava à beira de um tanque esperando uma oportunidade. Aqui aquele homem estava esperando uma oportunidade. E muitas vezes acontece também conosco. Estamos à beira de qualquer coisa, esperando uma oportunidade. Seja às vezes à beira ou no serviço, no nosso trabalho, estamos em qualquer lugar esperando uma oportunidade. E aqui estava esse homem esperando uma oportunidade. Mas quanto tempo esse homem ficou esperando uma oportunidade? A Bíblia diz que ele ficou 38 anos na beira do tanque esperando uma oportunidade. E no dia que essa oportunidade chegou perto daquele homem, chegou para aquele homem, ele olhou para aquela oportunidade e disse: olha, ainda tem uma coisa que nós observamos aqui, é que quando Jesus chegou perto dele, essa oportunidade, e perguntou se ele queria ficar são, se ele queria ficar curado, ele logo de imediato ele disse: Senhor, não tem nenhum homem algum, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim desce. Aleluia. Nós vemos e observamos aqui as oportunidades que muitas vezes nós perdemos porque nos deslocamos de um lado para o outro. Aquele homem ficou 38 anos esperando essa oportunidade. Toda vez que ele se preparava para descer, outro que estava em más condições descia primeiro do que ele. Mas só tinha uma coisa: a oportunidade dele não era o tanque, a oportunidade daquele homem não era a água agitada. Louvado seja o nome do Senhor. A oportunidade daquele homem foi também a nossa oportunidade. Nós estávamos à beira de um abismo quando uma oportunidade nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos à beira de um abismo e essa oportunidade nos alcançou e nos tirou do abismo. Louvado seja o nome do Senhor. E nos trouxe, nós vemos, quando nosso irmão Carlinhos estava falando, citando os versículos, ele disse, o salmista falando, disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que Jesus, ele é a nossa oportunidade, e muitas vezes perdemos as nossas oportunidades por não estar muitas vezes na presença ou na direção do lugar certo e na hora certa para estarmos recebendo a nossa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, para estarmos recebendo as nossas bênçãos. A oportunidade é o momento de receber a bênção, e muitas vezes perdemos as nossas bênçãos, porque quando a oportunidade chega, nós não estamos no lugar certo. E aqui nós vemos que Jesus chegou perto daquele homem, por ele ser um homem paralítico, por ele ser um homem deficiente, um homem que não tinha condições financeiras. A Bíblia bem claramente nos diz que aquele homem também não tinha amigos. Se ele tivesse amigos, se ele tivesse amigo, eles estavam ali com ele esperando que na hora que a água fosse agitada, ele jogava ele lá dentro do tanque. Mas ele estava sozinho. A Bíblia diz que ele estava só. E ele diz que quando ele estava se preparando para descer ao tanque, outro descia primeiro do que ele. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada
caminhada, na nossa vida, nós estamos esperando uma oportunidade. E às vezes, estamos sozinhos. Muitas vezes nós olhamos e até a nossa fé muitas vezes se abala, porque nós muitas vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro e não temos solução. Não existe, não tem ninguém para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos muitas vezes pedir ajuda para alguém olha para nós e fala: não tenho condições. Você me pegou numa hora difícil, não posso te ajudar. Aí corremos para o outro: ih, rapaz, acabei de fazer isso, não tenho condições de te ajudar. E faz-nos lembrar de quando Jesus conta aquela parábola do homem que preparou uma festa, mas antes de preparar a festa, ele convidou todo mundo, ele mandou os convites, e mandou convidar todo mundo estava sabendo daquela festa, que ia ter aquele jantar ia estar pronto, e a Bíblia diz que quando o jantar estava preparado, aquele homem mandou o seu servo ir aos convidados e dizer: vem, porque já está preparado o jantar que eu tinha preparado e já tinha convidado vocês. Mas aqueles convidados deixou o convite para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui foi diferente. Aquele homem, ele não sabia que ia ter essa oportunidade. Ele estava esperando, ficou 38 anos, mas ele não sabia o dia e nem a hora em que ia ficar ele sozinho ali para receber e ter aquela oportunidade. Porque a Bíblia diz, irmãos, que ali havia aleijado, havia cego, havia toda classe de enfermidades, de enfermos que estavam ali esperando a oportunidade. E na época em que a água era agitada, aquele que tinha mais condições e era mais rápido, ele saltava primeiro dentro do tanque e recebia a sua cura, recebia a sua bênção naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe que nessa noite Jesus está aqui também para agitar a água. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus disse: aí estou eu no meio deles. E ele está aqui nesta noite. Agora eu não sei, irmão, se ele vai agitar a água para você nessa noite. Eu não sei se ele vai agitar a água e lhe entregar a bênção, a oportunidade para você descer e receber a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui a Bíblia diz que quando aquele homem estava dentro do tanque, o homem chegou perto dele. A oportunidade chega. Há momentos, irmãos, que não precisa mais pular no tanque, porque a oportunidade nos procura. A nossa oportunidade nos procura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava pensando há uns dias atrás, e antes de nós sair ali do parque de cidade, Jesus me deu um coração novo. E eu fui para o médico, fiz todos os exames, o médico olhou e disse: não, você tem um coração novo, seu coração é um coração que você vai viver ainda com uns 85 anos. Aleluia! Eu falei: amém. Então eu vou esperar o arrebatamento da igreja, né, meu? Aleluia! Então eu posso dizer que eu vou esperar o arrebatamento da igreja. E os dias passaram, e o Eduardo levou um currículo meu para uma firma, e a firma me chamou. E a firma me mandou fazer os exames. Eu fiz todos os exames, justamente o exame do coração. Quando eu cheguei lá, fiz os exames, fiz tudo. A firma me liga em casa: eu recebi todos os exames seus, menos o eletrocardiograma, porque deu uma alteração no seu coração. Eu falei: é mentira, não acredito, isso é mentira. Jesus me curou, me deu outro coração. Tudo que tinha era do coração velho, o novo não, o novo não tem nada. E eu fiquei preocupado. E eu falei: Jesus,
será que eu vou perder mais esse emprego? E o emprego é bom, irmãos. Eu não podia perder esse emprego. Eu disse, Jesus, eu não posso perder esse emprego. Essa oportunidade eu não posso perder. E eu liguei novamente na firma e perguntei para o pessoal na firma: vocês me esperam quanto tempo na firma? Olha, nós vamos esperar você até que o patrão pergunte por essa vaga, se já foi preenchido ou não. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para fazer o exame. Eu disse, não, você tem que fazer o exame, esse exame você tem que fazer particular e fazer um laudo médico. Eu falei, tá bom. E comecei a orar. E Deus preparou. E eu fiz o exame. Quando eu cheguei lá, peguei a xerox do exame que eu tinha feito, levei na médica. A médica olhou e disse, não, você não tem nada nesse exame. O exame aqui seu aqui está perfeito. É raro nesse negócio. O seu exame está perfeito. Nem precisava você fazer esse exame. Mas como foi marcado, você vai fazer, você vai levar o exame pronto, com laudo, com tudo. Fez o exame e eu levei na firma. Quando eu cheguei na firma, eu sei que uma pessoa, era a pessoa responsável, e ele falou para mim, você já era para estar trabalhando. Eu falei, mas está tudo certo aqui. Ele falou, agora também, está tudo certo. Você não tem nada, mas enganaram a gente. Eu falei, porque o diabo queria me deixar triste, queria me enganar, mas ele não me enganou. Aleluia. Ele saiu enganado. E eu voltei para casa, isso na sexta-feira, eu voltei para casa. Antes de voltar, ele falou para mim, você pode voltar amanhã para fazer um curso de altura? Eu falei, bem. Fui lá, fiz um curso de altura. Vim para casa, na segunda-feira eu voltei. Quando eu cheguei lá, ele falou, agora você pode entrar para trabalhar. E estou lá trabalhando, irmãos, graças a Deus até hoje. Já perguntei para alguns dos que a gente, todo mundo, a gente faz amizade, né? E a gente encontra até crente. Então encontrei os irmãos lá e a gente conversando, até irmãos, vem cá, essa firma ela costuma ficar mandando o pessoal embora, porque eu não levo muita sorte para uma empresa. Eu trabalho numa empresa, irmãos, é 5, 6 meses, às vezes dura um ano e meio, me manda embora. Ele falou, não, aqui você pode ficar tranquilo, se depender disso aqui, você vai aposentar. Eu falei, é isso que eu quero. Não é o que eu queria, é o que eu quero. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos ali. E eu muito me alegrei com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre alguém falava, Deus tem uma bênção para você. Mas a melhor coisa, irmãos, é nós estarmos sabendo do tanque e não sair dele. Fica lá. Se você quer receber a bênção, fica lá esperando, porque o dono da bênção vai vir. A oportunidade vai aparecer para você. Louvado seja o nome do Senhor. A oportunidade é aparecer. Quando apareceu, eu segurei. Garrei com ela. Garrei e eu falei, não vou soltar essa oportunidade, eu tenho que segurar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui está esse homem, esperando uma oportunidade. A hora que a oportunidade apareceu para ele, ele disse, olha, Senhor, eu sou sozinho, não tem ninguém comigo. O que ele queria dizer? Vontade de ser curado eu tenho, vontade de sair andando eu tenho, mas eu não tenho ninguém para me jogar dentro do tanque. Quando eu vou me preparando, o outro vai na minha frente e recebe a bênção e eu fico aí na mão esperando. Mas eu tenho uma coisa, faz 38 anos que eu estou aqui, não saio daqui. Eu vou ficar aqui e só saio daqui quando eu receber a bênção. Aí Jesus olhou para aquele homem e disse, levanta, toma a tua cama e anda. Aquele homem, sem conhecer Jesus, ele podia ter questionado alguma coisa. Ó, mas quem é o Senhor para mandar eu fazer isso? O Senhor é médico? Quem é o Senhor para me mandar pegar minha cama, colocar nos meus ombros e ir embora? A Bíblia não diz que o homem questionou com Jesus. A Bíblia diz que o homem, logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Não quis nem saber, acho que ele nem deu nem obrigado para Jesus. Acho que
aquele homem não deu nem obrigado para Jesus. Logo ele pegou a sua cama, colocou no ombro e ó. Aí viu aquele homem com a cama nos ombros. Porque, irmãos, é assim, quando você está lá embaixo do pó, ninguém te vê. Quando você está lá na beira do tanque, lá no poço, ninguém te vê, porque você está no poço. Alguém está passando por cima, ninguém não vê. Mas quando você sai fora do poço, quando você está fora, aí todo mundo olha para você e pergunta: como é que isso aconteceu? Olha, eu conheci o irmão, não tinha nada, mas hoje o irmão tem um monte de coisa. O que aconteceu? Olha, pergunta para Jesus, pergunta para ele, foi o que fizeram. Chegaram para aquele homem e falaram com ele: ó, peraí, esse negócio está errado, hoje é sábado, e sábado nós não podemos fazer nada, só, não quero nem saber. O homem, aquele que ele curou, ele próprio, não foi outro não, ele não mandou recado. Aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Não foi nenhum rei que veio aqui para me dizer isso, não. Não foi nenhum dos meus familiares que vieram dizer isso aqui. Mas o homem, o próprio homem que me curou, ele mesmo próprio disse: toma a tua cama e anda. E eu levantei e agora estou andando. Perguntaram-lhe: pois quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era aquele, não sabia quem era Jesus. Se havia retirado em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Jesus mandou ele levantar, curou aquele homem, levantou da cama, e Jesus também, ó. E nem o homem conhecia quem era Jesus, nem o homem sabia quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós recebemos uma bênção do Senhor e ficamos preocupados. Às vezes ficamos com bom, né, irmãos? Ficamos com bom sem saber. Poxa vida, como pode? Eu não tenho um carro novo, hoje eu tenho. Poxa, como que pode, mano? Que negócio. Eu conheço um irmão que ele estava com o nome no SPC e um dia ele chegou lá numa loja de carro e foi comprar um carro. Fizeram a ficha dele, ele sabia que estava com o nome no SPC. Ele falou: eu vou ver se Deus vai aprovar esse negócio. Se for da vontade de Deus, eu vou comprar esse carro. Se não for, eu não compro. E ele foi lá, irmão, terminou, fez a ficha, aprovou. Depois ele ficou assim, meio bobo. Mas como pode? Sabia, tinha colocado, ele tinha falado: eu vou ver se Deus vai aprovar. Se for da vontade de Deus, eu compro. Quando a ficha foi aprovada, ele ficou como bobo. Mas como é que pode? O meu nome no SPC e ser aprovado? Irmãos, quando Deus quer lhe dar a bênção, seu nome pode estar até nos Estados Unidos. Quando Ele quer aprovar, não tem esse negócio. Ele aprova mesmo, a bênção é sua. Quando Ele quer lhe abençoar, você pode estar enrolado do jeito que tiver. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não perguntou se aquele homem era crente. Você é crente da Assembleia de Deus? Você já me serve? Você me adora? Você faz oração para mim todo dia? Você me agradece todo dia? Não, Jesus não fez isso não. Jesus só olhou para ele e perguntou se ele queria receber a bênção. Você quer receber a bênção? Ele só disse que não tinha ninguém que pudesse fazer aquilo com ele. Mas quando Jesus quis entregar a bênção, ele disse: levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem tomou a sua cama e andou. E a Bíblia diz que aquele homem não conhecia nem quem era Jesus, nem sabia quem era o homem que tinha lhe curado, nem sabia quem era. Ele disse: olha, aquele que me curou, ele próprio, ele mesmo
mesmo me disse: toma a tua cama e anda. Louvado seja Deus. Irmãos, quando Deus quer nos abençoar, não precisa nós ficar preocupados, perguntando de onde veio, como saiu, como que entrou, como que foi, como que é. Não, saiba que veio do céu. Foi Deus que mandou. As portas se abriram. A minha esposa, ela sempre tem uma coisa muito importante. Ela fala: olha, sabe, um dia o céu vai se abrir para a gente. E eu falo: amém. Um dia o céu vai se abrir. E eu falo: amém. E um dia nós estávamos passando numa luta, mas uma luta muito tremenda. E ela olhou para mim e disse: não se preocupa não, o céu vai se abrir. E não passou muito tempo, o céu se abriu mesmo. De repente, eu recebi o telefonema, e aquele telefonema era um advogado de uma causa que fazia 10 anos que estava na justiça. E ele olhou, e ele ligou para mim e disse: olha, tal dia, tal hora, é para você comparecer lá no Fórum do Trabalho, no Fórum Trabalhista, tal hora, nós vamos estar lá. E eu fui lá. Quando cheguei lá, irmãos, uma causa que fazia 10 anos que estava na justiça, veio nas minhas mãos. Então o céu se abriu. Naquele dia, no dia que eu mais estava precisando, louvado seja o nome do Senhor. Estava com o meu terreno piorado, e eu precisava de algum dinheiro para ir lá fazer alguma coisa para tirar o terreno da penhora. E esse dinheiro apareceu na hora de eu fazer isso. E eu fui lá, tirei o terreno da penhora, e estamos aí. Então, irmãos, quando Deus quer lhe abençoar, não precisa você ficar preocupado, porque um dia o céu vai se abrir para você. Amém.